exatamente nesse momento que a gente começa a perceber uma mobilização do plano espiritual para que aconteça o fenômeno que se estava querendo. Porque o país não foi criado para ser um país como o outro. Ele foi criado para que aqui se desenvolvesse as condições ideais para que uma doutrina diferenciada pudesse ser implantada e essa doutrina favorecesse o fenômeno de transição planetária. Muito bem. Então, o que precisávamos? Precisávamos de uma religião que fosse forte, que fosse extraordinária. E isso vai acontecer. Se nós observarmos, o Brasil foi descoberto em 1500, que é exatamente o período no qual está acontecendo na Alemanha a chamada Reforma Protestante. A dieta de Spira, que condenou Martinho Lutero, é de 1526. Então, ali naquele momento, o mundo estava muito preocupado, porque os protestantes poderiam avançar e tomar os espaços dos chamados católicos. O que a Igreja Católica faz? Inicia o movimento de contra-reforma, que é combater o avanço dos protestantes, ampliando a ação católica, aumentando a catequese o máximo que ela pudesse. E aí, nós temos a criação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, e a Companhia de Jesus são os jesuítas, que tinham por objetivo exatamente combater os protestantes. Eles tinham que ampliar as frentes católicas para que o protestantismo não avançasse. E, surpreendentemente, são esses homens chamados de jesuítas que na Europa comandavam a Inquisição. As fogueiras, as torturas, os belenguins que andavam com aqueles crucifixos na frente das procissões, quando as pessoas iam ser queimadas em praça pública, quem julgava os processos das pessoas que haviam possivelmente cometido delitos na religião eram os jesuítas. Eles eram, na verdade, uma espécie de serviço secreto da igreja que estudava quem estava fazendo coisa errada, julgava, condenava e dizia: esse é herege, fogueira para ele. Esse era o papel dos jesuítas. Então, eles são tidos na Europa como sendo uma ordem religiosa extremamente severa, e os crimes, se a gente puder chamar de crimes, mas os incidentes da Inquisição estão todos eles relacionados à questão do fortalecimento dos jesuítas. Então, quando o Brasil é formado, qual é a ordem religiosa que vem para trazer notícias de Jesus para o Brasil? Poxa, poderia ser os franciscanos, né? Poderia ter sido os agostinianos, poderia ter sido tanta ordem, mas a ordem que vem são exatamente os jesuítas. Meu Deus, aqueles homens acostumados à Inquisição, a fazer aquelas atitudes tão rígidas, tão radicais, são eles que vêm para cá. Então é designado um grupo de jesuítas para que venham para o Brasil, para o processo de catequização dessa terra tão inóspita. Só que ocorre um fenômeno incrível. Os jesuítas que vêm para cá não parecem nada com os colegas deles da Europa. Para cá vem Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Antônio Vieira, que são todos jesuítas, mas eles têm um perfil completamente diferente dos de lá. Por quê? Ninguém sabe por quê. Por que os jesuítas da Europa eram alinhados com a dureza de caráter e a rigidez da conduta, e os que vieram para cá tinham uma visão completamente revolucionária? As suas ideias eram totalmente diferentes do que se esperava. Primeiro, esses homens que vieram para cá defendiam os indígenas contra os portugueses. Não deveriam, mas defendiam. Isso gerou muito problema. Eles eram abolicionistas, defendiam o fim da escravidão. Isso deixava o povo português louco, porque eles eram religiosos e ao mesmo tempo conspiravam contra os interesses da coroa. Nós temos um filme da época de 80, vocês não sabem que vocês são muito novos, mas
Na década de 80 teve um filme muito bom, ele está no YouTube de graça hoje, chama-se A Missão, não é Rambo 2, chama A Missão, é com Robert De Niro, que conta a história desses jesuítas trabalhando na região do sul do Brasil, naquela área ali onde tem os 7 povos da missão. Gente, é um filme imperdível. O filme se passa na fronteira do Brasil com a Argentina, então alguns sites, alguns locais onde aconteceram alguns incidentes não são Brasil, são Argentina. Outros são Brasil. Ainda existem as ruínas que foram deixadas por esses jesuítas por lá. Mas é surpreendente a visão extraordinariamente bela que esses jesuítas têm. Assistam o filme para vocês verem que visão linda esses homens tiveram sobre como deveria ser feito o processo de catequese. Os portugueses não queriam isso, eles queriam que fosse feito um processo de dominação escravocrata. E eles não fizeram isso. Eles foram profundamente sensíveis e construíram uma ideia de cristianismo já na origem muito diferente de tudo. Eis o surgimento do sentimento Brasil. Os jesuítas que vieram para cá vieram apaixonados pelo povo desse lugar. Os negros que vieram para cá trouxeram a ideia da comunicabilidade dos espíritos. Olha que coisa linda, olha que fusão maravilhosa. Nós poderíamos não ter passado pela dor da escravidão, não era necessário, mas nós acabamos fazendo isso. Mas o plano estava se desenhando, e como os homens vinham sem suas mulheres, a miscigenação ia ampliando, e aquilo que não aconteceu nas outras colônias aconteceu no Brasil. Se você for numa colônia hispânica, aqui da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, Bolívia, Peru, existem 2 classes. Existem os indígenas e os crioulos. Acabou, não mistura. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não houve miscigenação. Não acontecia. Se você for nos Estados Unidos, não houve miscigenação. Os que vieram da Inglaterra, eles não se miscigenavam com facilidade com os que vinham da África. E no Brasil, meu Deus, aqui miscigenou desde o princípio. Então nós nascemos e nós tínhamos uma quantidade enorme de filhos bastardos, uma mistura, foi surgindo vários tipos e subtipos. Houve um período em que, mas já no século XIX, a Alemanha, durante um tempo, ela dominou a Namíbia. E quando ela dominou a Namíbia, ela fez vários, entre aspas, experimentos, fazendo cruzamento de homens alemães com homens da Namíbia para verificar os chamados híbridos. Veja como eles chamavam as pessoas, os híbridos, porque eram filhos de alemães com os nativos da Namíbia. E eles tratavam os nativos como se eles fossem verdadeiros animais, ficavam em espécie de currais, em que eles faziam experimentos para verificar se aquilo era aquilo mesmo. Aí eles começavam a analisar o comportamento desses chamados híbridos, que depois foram todos esterilizados para que não pudessem gerar descendência, para que ficasse sempre uma raça aqui, outra lá. Aí houve um dia em que houve uma revolta, eles deixaram o trinco aberto e o povo que estava preso saiu e matou todos os pesquisadores. Século XIX isso. Aí o exército alemão foi lá e dizimou os que haviam feito a revolta. Mas é assim, né? É uma diferença. Já os portugueses estavam nem preocupados com isso, né? Até deveriam ter um pouco mais de preocupação e não tinham. E aí acaba acontecendo essa miscigenação e essa formação de uma sociedade toda mesclada, com um cristianismo muito mais humanizado e com a presença da comunicabilidade dos espíritos convivendo no meio dessa sociedade. Olha o caldo de cultura que está se formando aí. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma coroa portuguesa extremamente rígida. Os portugueses, eles eram, como coroa, eles eram muito duros com os seus rebeldes. Eles promoveram muitos incidentes de perseguições a pessoas muito graves. Em Portugal teve um grave incidente com os távoras,
Os távoras eram muito próximos da coroa, mas desconfiou-se que eles estavam querendo trair a coroa. Fizeram um grande processo e fecharam todo mundo e eles foram todos mortos. Foram mais de 1.000 pessoas que foram arroladas nesse processo. E a coroa portuguesa determinou a morte de boa parte deles, porque foram identificados como traidores da coroa. Teve um dos Távora que, para fugir da prisão e da morte, ele jogou ácido sulfúrico no rosto, perdeu a visão, ficou cego, deformou tudo, mas pelo menos não conseguiu ser identificado mais, destruiu o próprio rosto para que ele não fosse pego pela coroa. E essa mesma coroa, ela também sacrificou no Brasil algumas pessoas. Tem 3 aqui muito mais importantes que eu lembro agora. Eu tenho Felipe dos Santos, que foi esquartejado por cavalos. Tem Tiradentes, enforcado. E temos o líder da Confederação do Equador, o Frei Caneca, que foi fuzilado. Cada um de um jeito. Um esquartejado, um enforcado, um fuzilado. Mas eram as estratégias para debelar qualquer tipo de revolta. E foi exatamente por conta desse fenômeno que os jesuítas estavam promovendo no Brasil, que o Marquês de Pombal, que na época era o comandante, líder de governo, chefe de governo em Portugal na época, ele decide pela expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, em 1759, poucos anos depois do terremoto, teve um grande terremoto em Lisboa em 1752. Então, em 59, ele decide expulsar os portugueses. Depois desse terremoto, a coroa portuguesa ficou numa penúria danada, foi um desespero econômico, foi uma loucura, e esses 7 anos são anos de muito sofrimento e muitas revoltas, muita confusão, e o Marquês de Pombal decide pela expulsão dos jesuítas do Brasil. Eles vão embora, mas a semente havia ficado. Qual é o conceito de cristianismo que nós temos no Brasil? Amor. Se uma pessoa é cristã, é porque é amor. Nós temos como legado desse período dos jesuítas esse contributo extraordinário que eles deixaram. Na verdade, é um contributo que a Igreja Católica como um todo deixou para nós. A conceituação no Brasil do que é ser cristão é ser uma pessoa boa. Pergunte para alguém assim que não tem formação religiosa. Ser cristão significa ser, você vai dizer, ser bom. Não significa como na Europa, às vezes as pessoas têm, que ser cristão é ser rígido, é ser conservador, é ser pelos bons costumes, ser uma pessoa ortodoxa. Porque lá a história do cristianismo é outra. Então eles possuem uma visão muito diferente das coisas. No nosso caso específico, pelo legado que a Igreja Católica nos deu, nós temos essa outra visão. E o trabalho da Igreja Católica foi mas tão bem feito, que eu aposto, eu duvido qualquer um de nós chegar em qualquer casa de qualquer cidade do Brasil, lá no meio do mato, você bate nessa casa, a pessoa abre e você pergunta para essa pessoa, você conhece Jesus? A pessoa vai dizer sim. Ela pode ter até alguma conceituação que não bate com a conceituação da doutrina espírita, dizendo que Jesus é Deus, mas ele sabe quem é Jesus, sabe que ele foi crucificado, sabe o que ele ensinou, ele sabe. Esse é o grande contributo que a Igreja Católica nos deu. Ela pavimentou o cristianismo em todos os lugares do território nacional. Não tem nenhum lugar onde ela não chegou. E além dela ter chegado, ela chegou de maneira a ensinar que cristianismo é amar o outro. Ela não chegou com a informação de que ser cristão é perseguir, é combater, Não foi. É você ser bom. E isso é uma dívida que nós temos pelo fato da Igreja ter cumprido no Brasil com o papel que lhe cabia nesse grande fenômeno de construção da pátria Brasil. Ao mesmo tempo, quando esses sacerdotes saem do Brasil e já estava consolidado o pensamento brasileiro, é o período no qual o Brasil estava pronto para o próximo passo.
Nós não tínhamos aqui ainda a condição de estudo, de aprendizado. Éramos uma sociedade muito primitiva, comíamos sem talher, com um facão em cima da mesa. As coisas eram todas preparadas de maneira muito rudimentar. O nosso prato de comida era macaxeira, mandioca, com um pedaço de toucinho, farinha, e a gente comia sem talher nenhum, cortando e comendo, fazendo capitão com a mão. Era desse jeito que os nossos viajantes descreviam como é que nós vivíamos. A faca que era usada na mesa para comer era guardada na cintura. Quando chegava na hora da mesa, tirava-se a faca da cintura e com aquela faca se cortava e se comia com a mão e depois embainhava a faca novamente. Essa era a nossa sociedade, era assim que a gente vivia. Nosso formato era esse. Nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos estradas, nós não tínhamos nenhum tipo de conexão como nação. Estávamos todos lutando para querer desenvolver as nossas potencialidades e nada mais. E foi exatamente nesse período, na virada do século XVIII para o século XIX, que se levanta na França Napoleão Bonaparte. Exatamente na época que Kardec estava nascendo, Napoleão Bonaparte estava assumindo o comando da nação. Napoleão Bonaparte, então, começa a fazer um trabalho de dominação daquela região como um todo. Kardec nasce em 1808, se eu não me engano, Napoleão é coroado em 1807. E a partir dali ele começa a dominar as várias nações da Europa. E como a Inglaterra não se submetia ao comando daquilo que Bonaparte determinava, ele decide isolar a Inglaterra para que ninguém fizesse comércio com ela. E proíbe qualquer nação de fazer comércio com a Inglaterra. É o chamado bloqueio continental. Todo o continente estava bloqueado de levar qualquer coisa. Ele queria matar a Inglaterra de fome. Mas os portugueses deviam muito para a coroa, e a coroa inglesa exige que Portugal continue negociando. E aí nós tínhamos um príncipe regente, covarde que só, chamado Dom João VI. Ele mente, ele manda um procurador até Bonaparte para dizer que ele vai sim manter o bloqueio, que ele não vai fazer, que ele fique tranquilo, mas ao mesmo tempo que ele manda esse cara dizer isso, ele manda mantimentos para a Inglaterra. Ele manda para um lado para dizer que não vai, mas ele manda os mantimentos para dizer que vai. E já sabendo que Bonaparte vai atacá-lo, ele já prepara os barcos, as naus que ele tem em Portugal e ele foge de Portugal. Porque Napoleão Bonaparte iria invadir e ele iria perder a guerra. É a primeira vez na história em que um rei europeu vem se refugiar em território americano. É uma coisa que na época era tido como uma grande vergonha. A coroa de Portugal não tinha mais seu governante morando lá. Ele foge trazendo mais de 1.500 famílias para o Brasil. E a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil, vai acontecer uma transformação muito grande aqui. Ele vai viver de 1808 até 1821. São 13 anos que ele fica aqui. É um tempo curto, 13 anos. Mas nesses 13 anos, ele faz uma transformação tão grande nesse país. É impressionante. E olha que ele era uma pessoa que não tomava decisão de nada. Ele era muito covarde. Ele adiava tudo. Não, vamos ver, depois a gente pensa isso, depois a gente pensa. Ele não tinha coragem de decidir. O senhor precisa decidir. Eu vou decidir. E ele não decidia. Ele era muito, muito temerário, ele não conseguia fazer as coisas. Ele não sou talhado para ser príncipe regente. Meu irmão foi que morreu. O irmão dele mais velho é que foi formado para ser o príncipe regente. Ele não, ele era o segundo. Aí com o desencarne do irmão dele, ele assumiu sem ter preparo para a coisa. E ele, coitadinho, sofria demais, porque era muito angustiante para ele assumir um papel que ele não queria desempenhar. E tinha uma esposa, que era uma espanhola de um gênio forte demais, que era a Joaquina, que veio da Espanha e era uma mulher muito difícil. Carlota Joaquina é o nome dela.
Então a Carlota Joaquina era jogo duro com ele. E era muito tensa a relação. E ele, apesar de todas essas fragilidades, fez uma coisa impressionante. Ele chegou aqui e disse, não, nós temos que abrir escolas. E com a chegada dele, ele abriu as escolas e começaram as primeiras faculdades no Brasil. A Faculdade de Direito de Salvador foi criada exatamente por Dom João VI, logo na chegada dele, no Rio de Janeiro. Criou o Jardim Botânico, onde ele colocou uma série de plantas que ele trouxe. Criou o Banco do Brasil, fez a abertura do comércio, que antigamente só podia negociar com Portugal, passou a negociar com a Inglaterra. Tinha um nome pomposo de comércio com as nações amigas, mas a nação amiga só era uma, que era a Inglaterra mesmo, então pôde se comercializar com a Inglaterra. Depois isso foi flexibilizado e o comércio se tornou muito mais pujante com a queda de Napoleão, então pôde-se fazer, o Brasil se desenvolveu muitas indústrias surgiram. O período de Dom João aqui é um período de explosão da economia. Tudo se melhora, tudo. Aí ele começa a sugerir as estradas, interligando o Brasil como um todo, coisa que não existia. A sociedade fica sofisticada, aprende-se a falar francês, cursos de piano, uma série de produtos que nunca o brasileiro tinha pensado, começa a ter aulas de etiqueta, as pessoas descobrem que existe talher para comer. E como vem a corte francesa, a corte portuguesa, eles começam a copiar os estilos de roupa, as formas como as pessoas vivem, que apesar de ser uma corte muito chinfrim, em que as mulheres eram todas carecas porque tinham muitos piolhos, mesmo assim é uma corte que, com todas as dificuldades que ela tinha para a realidade da sociedade brasileira, ela era uma coisa extremamente inovadora. E o que é belo nisso? É que esse rei, com todos os defeitos que ele tinha uma característica que só a corte portuguesa tinha. Um negócio chamado Reunião do Beijamão. A reunião do Beijamão era o seguinte, ele ficava de noite sentado numa cadeira por horas e as pessoas faziam uma fila para vir beijar a mão de Dom João. Mas o objetivo não era beijar, era conversar com ele. Então ele tinha uma forma democrática de governar, porque as pessoas faziam fila e chegavam para beijar a mão dele e diziam, ô príncipe, majestade, eu tenho um problema, que eu estou com isso, o que eu faço? Fulano, resolve o caso dela. E assim, as pessoas tinham um canal direto de comunicação com o príncipe, coisa que a gente só foi ter novamente agora com as redes sociais. A gente pode se comunicar diretamente com as autoridades. Naquela época, a corte inglesa, francesa, alemã, austríaca, não tinha esse negócio de beijar-mão, do plebeu ter um contato com o seu rei. Isso não existia. Mas isso aconteceu por quê? Porque a nação escolhida para ser a nossa formadora do nosso caráter foi exatamente a nação mais simples que a Europa possuía. Isso começa a desenhar para nós o porquê ter sido os portugueses terem sido os nossos colonizadores. Ele vai ficar aqui durante 13 anos, quando, enfim, ele parte para Portugal, de volta, pressionado pelos os homens de Portugal, que disseram que se ele não voltasse, ele perderia a coroa, e ele joga a coroa na mão de Dom Pedro I, dizendo, meu filho, se tiver algum problema, pega a coroa e coloca na tua cabeça. Pedro, coloca a coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão. Se der alguma perturbação, vai lá e te torna imperador desse lugar antes que alguém venha e tome de ti a coroa. Mas Pedro I é muito obediente a seu pai. E as primeiras cartas que ele mantém com o pai logo no começo são cartas de profundo respeito e obediência. Meu amado e querido pai, meu senhor e meu rei. Eu, Pedro, teu filho, me submeto a todos os teus mandos, etc., porque sou obediente à coroa portuguesa. Tudo é assim. Até que a coroa portuguesa, querendo estrangular o crescimento do Brasil, que já estava maior do que Portugal, determina que Pedro I tenha que voltar para lá. Eles querem que Pedro volte para lá. Que Pedro I se torne, na verdade,
lá não mais príncipe regente, volte para lá, fique quietinho lá, e aqui volte a ser colônia. Ele resiste, diz que não vai, então eles mandam uma esquadra para buscar Dom Pedro como se ele fosse um menino. Quando essa esquadra chega na Baía da Guanabara, todos os canhões da enseada são todos apontados para os navios que estavam vindo de Portugal, e eles não conseguem levar Dom Pedro e eles vão embora depois da pressão que acontece dentro dessa enseada ali. E quando esse incidente fica ruim, Dom Pedro I pede para que a princesa Leopoldina, que era sua esposa, uma mulher muito culta, uma austríaca incrível, uma mulher extremamente conhecedora de muitas coisas, diz para ela: pega nosso filho mais velho e vai embora para Petrópolis, porque a coisa pode ficar feia aqui, eu quero que você preserve o garoto. A princesa pega o filho mais velho, que era bebê, e vai para Petrópolis, numa estrada extremamente acidentada. A viagem é muito ruim e muito acidentada, sacoleja demais, e a criança desencarna nessa viagem. A partir do desencarne do filho dele, nós temos um segundo Pedro I. Ele muda completamente de personalidade. Ele passa a ter uma raiva da coroa portuguesa, que matou o filho dele. Ele disse: a partir de hoje eu não obedeço mais a coroa e eu vou romper com eles. E é exatamente a perda desse filho que vai promovendo o esgarçamento da relação de Pedro I com a coroa portuguesa, fazendo com que ele lá na frente declare a independência do país, porque, se vocês bem lembrarem, ele tem um pedacinho da independência assim: eles me tratam como um rapazinho. Ele tinha 23 anos. Pois verão que podem fazer um rapazinho. Aí tira os espadas. Laços fora, soldado. Nenhum laço mais nos une a Portugal. Independência ou morte. Então, essa cena aí é por conta dessa tratativa que o Portugal está fazendo, tentar tratá-lo como um garoto. Quando ele decide ficar e não ir, é o dia do fico, dia 9 de janeiro, que ele vai para a frente do palácio e diz: como é para o bem de todos e felicidade geral na nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ele fica, não é porque era gosto dele, é que a coroa estava querendo que ele fosse, e ele está dizendo à população que ele vai enfrentar a coroa e vai permanecer no Brasil. Ali é o primeiro laço de ruptura, antes da independência acontecer, e depois, em setembro, ele iria promover a independência. O Brasil tinha tudo para dar errado. Uma nação muito grande, sem nenhum recurso financeiro, sem nada. Ela poderia ter se dividido em vários Brasis, porque a independência aconteceu, mas somente um ano depois é que ela foi pacificada. Em alguns estados do Brasil houve muita resistência. Muitos portugueses não queriam a independência, mas ela foi lentamente sendo debelada. Houve a balaiada, a sabinada, a cabanagem, farroupilhas, um monte de movimentos no Brasil na tentativa de impedir com que acontecesse a independência, mas ela vai acontecer. Surpreendentemente, o Brasil não se subdivide. Ele poderia ter se dividido na Confederação do Equador, que eram os estados do Nordeste, um outro Brasil mais ao sul, formado por Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e um outro Brasil mágico formado pela região norte, que estava mais isolada de todas essas coisas. Mas essas ações não acontecem. A Confederação do Equador, que é comandada por Frei Caneca, também não acontece, e o Brasil não se divide, até porque Dom Pedro I articula a contratação de um grande lobo do mar chamado Cochrane, que é um navegador extremamente habilidoso, e ele defende as costas brasileiras dos invasores e impede com que os outros países se aproveitassem da fragilidade da coroa brasileira, que era muito frágil, sem muitos recursos naquela época. Ele contrata esse, entre aspas, pirata, né, que é o Cochrane, e ele cobra preço de ouro para tomar conta das costas brasileiras. E assim o Brasil consegue ultrapassar o primeiro reinado. No segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, já há mais estabilidade. E o perfil de Dom Pedro II é muito diferente de seu pai. Seu pai era um homem extremamente ativo, metido a machão, cheio de muitas amantes, um homem que resolvia tudo ele mesmo montava cavalo, ele mesmo fazia tudo, ele que consertava, diferente do pai dele, Dom João VI, que era todo tímido. Dom Pedro I era todo ativo, e Dom Pedro II é um homem culto,
centrado, muito circunspecto. Perdeu a presença da mãe muito jovem, que Dona Leopoldina faleceu quando ele ainda era bem criança, e o pai foi embora quando ele tinha 5 anos. Ele cresceu praticamente órfão. Então ele tinha muitos problemas psicológicos pela falta do pai e da mãe. Os psicólogos dizem que ele sentia muito essa ausência paterna e materna. Ele guardava um cacho do cabelo do pai dentro de um cofrinho, que era a lembrança que ele tinha quando ele tinha saudade do pai. Ele abria esse cofre para ver os cabelos que o pai havia deixado. Então, assim, sofreu muito essa ausência paterna e materna. Mas, mesmo assim, tornou-se um homem muito culto, muito extraordinário. E teve um reinado muito longo. Ele reinou durante muito tempo, desde a partida de seu pai, em 1831, até 1889, quando ele perde a coroa para a República. E durante todo esse período ele enfrentou várias crises, mas ele sempre foi muito ponderado, muito equilibrado. Os historiadores dizem que quando Deodoro da Fonseca entrou na sala para declarar ou proclamar a República, ele disse para os ministros: vocês estão todos destituídos. Eu vou fazer depois a lista dos ministros e vou entregar para o imperador. Então ele não queria proclamar a República, ele ia dar uma nova lista de ministros para o imperador. O que ele queria, na verdade, então? Alguns estudiosos dizem que ele queria fazer do Brasil uma república em que o primeiro presidente fosse o próprio Pedro II. Mas isso acabou não acontecendo e o próprio Deodoro da Fonseca é quem vai assumir o controle da nação naquele 15 de novembro de 1889. Um fato curioso, não tem nada a ver com o que estamos falando, mas eu gostaria de deixar que isso é muito bonito. A bandeira do Brasil ela é formada por um disco azul cheio de estrelas. Mas se você olhar para essas estrelas, elas estão todas rebatidas. O Cruzeiro do Sul tem aquela estrela que fica fora das pontas da cruz, ela é do lado direito, Magalhães. Tem Magalhães? Não. Ela fica do lado direito da cruz. Quando você olha na bandeira, ela está do lado esquerdo. Por que ela está do lado esquerdo? Porque todas as estrelas estão rebatidas. Aquele não é o céu visto por nós. Aquelas estrelas, era a posição das estrelas às 8 horas da noite, no dia 15 de novembro de 1879. Foi gravado na bandeira do Brasil a data. Qual foi a data? Olha para o céu e pergunta: quando é que o céu estava com essas estrelas nessa posição? Foi nessa hora que foi proclamada a independência. Só que ela está toda rebatida por uma razão linda, 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 linda. É porque foi a visão que Deus teve do Brasil quando a proclamação aconteceu. É um observador externo, é alguém de fora da terra que olhou para o Brasil quando a República foi feita. Então, quem está fora da terra que olha, vê as estrelas todas rebatidas, porque nós estamos daqui olhando para lá. Temos uma visão. Quem está de lá olhando para cá, enxerga as estrelas todas ao contrário. Então, aquilo está subliminarmente dizendo: Deus olhou para nós quando a República nasceu. É lindo, né? Então, a República surgiu exatamente em função do desgaste que tinha já a ideia da própria escravidão, que já estava mais do que na hora de acabar com ela, e os homens que comandavam as fazendas não queriam que essa escravidão acabasse. E quando houve a decretação da abolição da escravatura, em 88, o governo monárquico começou a perder cada vez mais força e no ano seguinte isso iria acontecer. Então, essa dinâmica que a gente está vendo, ela vai construindo lentamente a formação daquilo que a gente precisava que o Brasil fosse. Aí a gente vai ingressar num período de repúblicas. E quando a gente analisa a história da República do Brasil, a gente percebe que nós tivemos vários presidentes ao longo do tempo. Mudança de regime, períodos militares, períodos civis, períodos de ditadura, períodos de democracia. Mas os próprios estudiosos da academia dizem que um observador atento
observa que existe uma linha comandando o progresso do país, como se tudo fosse guiado por uma mão só. Os presidentes se alternam, eles se modificam, eles possuem perfis diferentes, mas a história do Brasil promove um processo de crescimento que parece que tinha sempre uma mesma linha de comando, levando a nação na mesma direção. Isso vai fazer com que, de repente, a gente perceba que, com a conjunção de todos esses fatores que a gente está comentando, nós tivemos o espaço ideal para o desenvolvimento daquele propósito inicial que o Cristo estava querendo. Criou-se uma nação num local novo, apoiada em valores cristãos, mas valores cristãos efetivamente renovados, valores cristãos muito típicos da realidade que se gostaria que o cristianismo fosse. Se teve a informação da comunicabilidade com os espíritos para facilitar uma mensagem nova. A gente às vezes assim, puxa, mas é tão ruim, porque no Brasil a gente fala espiritismo, o pessoal pensa que espiritismo é culto afro. Graças a eles é que a gente teve também acesso a chegar em muitos lugares. Então, foi esse culto afro que ajudou a multiplicar o entendimento de que a comunicabilidade com os espíritos existe. E aí, nesse mar de influências, nós estamos agora criando um novo momento na nossa história, no qual a gente está, de certa forma, preparando com o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, as bases para a transformação da Terra. Quando se fala que o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho, não está se querendo dizer com isso que aqui é o local das almas puras. Não é esse. Porque o local do Evangelho é o local das almas enfermas. Mas são as almas enfermas que vêm para se renovarem. Aí é que está. Não é um local onde as almas enfermas se encontram e aqui não tem local para se redimir. Não, é um ambiente para remissão, porque aqui não existem as distâncias que existem em outros lugares. Aqui nós somos muito mais fraternos na integração entre as diversas raças, entre as diversas culturas. A nossa síndrome de coitadinho, nossa síndrome de Ismael, faz com que a gente sempre recepcione muito bem quem vem de fora, como se esses tivessem mais valor do que nós. Quando a gente compara o bullying que acontece nas escolas americanas, por exemplo, em que não se aceita quem é de fora, a gente compara com o que acontece no Brasil, quando alguém de fora chega numa sala de aula, como os alunos o cercam para querer saber quem é aquele, porque todo mundo quer ser amigo daquele que veio de fora, daquele que é diferente, como se ele fosse melhor do que nós. Exatamente por sermos colonizados pelos pequeninos, pelos portugueses, tão frágeis, tão pequenos, tão cheios de defeitos, que não são iguais aos franceses, não tem a etiqueta dos franceses, não tem a classe dos ingleses, não tem a cultura dos espanhóis e não tem a sabedoria dos holandeses. Exatamente por sermos considerados o pior de todos eles, nós nos tornamos o melhor. Foi exatamente por ter dado errado que deu certo. Era exatamente isso que tinha que acontecer. Uma nação plural, toda mesclada, toda aberta, sem nenhum tipo de preconceito religioso. Nós temos todas as religiões, todo mundo junto. Você vê na Escócia, na Irlanda, a dificuldade entre cristãos. Tem que ter parede para dividir católico de protestante. As pessoas não conseguem se misturar. Muçulmanos xiitas que não se conjugam com muçulmanos sunitas, são da mesma religião, mas não se aceitam. E no Brasil é essa mistura toda. É exatamente por sermos errados que nós damos certo. É essa nossa aparente bagunça que integra cada um de nós nesse grande propósito e faz com que a gente tenha, a partir do conhecimento que o Espiritismo nos dá, a chance de fazermos efetivamente o socorro a todos que vivem ao nosso lado. Então, essa nação plural, marcada pelo cristianismo, com a ideia da comunicabilidade dos espíritos e com a mensagem espírita se multiplicando cada vez mais nesse solo, nós temos aqui o espaço ideal para receber os espíritos que poderão estar aqui para o trabalho de regeneração. Nós somos chamados exatamente para fazer o trabalho de regeneração dessas almas. Por isso que estamos nesse espaço.
Só para concluir minhas palavras, eu queria só relembrar um pedacinho da conceituação desse Brasil, o coração do mundo, em que fala que o Brasil não tinha condições de receber a doutrina espírita, que não tinha cultura para isso. Precisa encontrar um outro lugar. Então, foi recebido na França e depois foi transferido para o Brasil. A França era o local ideal para ela nascer, mas ela iria frutificar do lado de cá pelas estruturas que o Brasil possuía e que faria com que isso acontecesse. Uma vez conversando com o presidente da FEB, ele disse que na França, um presidente da Federação Espírita Francesa perguntou para ele assim: como que vocês fazem para vender Kardec lá? Aqui a gente não consegue vender. Kardec não sai. O que tem lá de diferente? É isso tudo junto que faz essa coisa. Então, só para concluir, na hora que houve essa migração do ambiente francês para o ambiente brasileiro, houve uma negociação entre São Luís, que é o protetor da França, e Ismael, protetor do Brasil. A mensagem vinha, mas junto com a mensagem viria milhões de espíritos franceses da época da Revolução Francesa, espíritos ainda inflamados pelos propósitos revolucionários que viriam para amansar seu coração nas terras do Cruzeiro. Então nós recebemos a mensagem já toda codificada e recebemos também essa grande leva de companheiros para que juntos a gente possa aprender com eles e eles também possam aprender conosco a podermos construir uma sociedade sem revoluções, sem violência e uma sociedade mais harmônica e mais alinhada com os propósitos de ser o Brasil realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso não é ainda uma realidade, é um planejamento. Nós fazemos planejamento reencarnatório e nem sempre cumprimos o nosso planejamento. Da mesma forma, as nações também têm o seu planejamento e elas podem cumprir ou não o seu planejamento. Nós sabemos o plano desenhado para o Brasil e o que é que nos compete fazer? Ajudar para que esse plano aconteça. Mas ainda é um plano. Nós estamos no meio do desenho da construção dessa sociedade que vai acolher tantas pessoas para fazer daqui um local melhor e um mundo de regeneração. Que ótimo, Jorge, que maravilha. Obrigado demais pelos ensinos até aqui, que vão continuar, né? Uma aula de história, como a Mara comentou aqui nos comentários. A Fábio está dizendo que é um carinho enorme que você compartilha conosco. Podemos já seguir aqui nas questões. Quer tomar uma água? Você falou bastante, graças a Deus. Desculpa ter corrido na segunda parte, mas senão não ia dar para as perguntas. Não, e eu que peço desculpa, imagina. Se quer falar mais um tantão, eu vou embora. Não, eu tenho que respeitar as pessoas. Eu já falei demais, deixa eu respeitar o pessoal que quer falar também. Eu passaria aqui a madrugada te ouvindo. Tenho certeza que o pessoal também. Quero colocar aqui então já de cara uma pergunta do Fábio Leres. De Belém do Pará. Belém do Pará, exatamente. Ele coloca assim: a que você acredita o motivo de várias pessoas enxergarem o Brasil como já sendo a pátria do Evangelho e não como algo a conquistar, como se fossem privilegiados? Abraços paternos. Olá, Fábio, boa tarde para você. Realmente, essa é uma leitura até ufanista que a gente acaba fazendo, porque começa-se a dizer que o Brasil é diferente das outras nações. Não, o Brasil é o coração do mundo, os Estados Unidos é o cérebro do mundo. Então, cada um tem uma missão diferente. São órgãos distintos dentro de um organismo. E o Brasil está desenhado para ser. Se ele vai ser ou não, nós seremos elementos importantíssimos nessa decisão. É um plano, não é um vaticínio. Isso não é um fatalismo espiritual. Ótimo. Jorge, aqui, essa é uma colocação minha. No prefácio da obra, que é de Emmanuel,
no trecho final que você já citou, inclusive, ele cita aqui a Grécia e a Roma, os portugueses, os espanhóis, a França, a Inglaterra, todos eles tinham condições, né, de adentrarem essa posição que o Brasil assumiu. Aí ele fala no final do parágrafo: o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da humanidade. Está chegando essa hora, certo? Sem dúvida nenhuma, nós já somos um ponto de dar exemplo para o mundo. Às vezes as pessoas querem que nós sejamos a nação mais rica, que nós sejamos a nação mais desenvolvida, e não é exatamente isso que a gente entende que vai acontecer com o Brasil, o coração do mundo. O Brasil, o coração do mundo, é o local onde tem mais fraternidade. Quando é que a gente vai alcançar a condição de Brasil, o coração do mundo? Quando a gente não tiver pessoas passando fome, quando a gente for uma nação mais preocupada com o coletivo, quando nós diminuirmos as desigualdades sociais, quando nós formos capazes de viver numa sociedade efetivamente democrática, com as instituições estáveis, não é? Então esse é um local onde essas coisas são indicativos de um ambiente saudável para se viver. Um local onde muita gente pode vir para cá com fronteiras abertas para acolher refugiados, para juntar as pessoas, para oferecer forma de trabalho, ter ideias de coletividade, pensamentos nesse sentido, mas não necessariamente imaginarmos que o Brasil só vai alcançar esse resultado quando formos a nação mais importante do mundo, mais rica, mais próspera. Podemos não ser a mais rica, podemos não ser a mais próspera, mas poderemos ter uma vida mais humilde, mas onde todo mundo tem um pão na mesa para comer. Ótimo. A nossa amiga Kátia Marcela, de Goiôerê, Paraná. Jorge Alahá, qual país acredita estar preparado para receber a árvore do Evangelho? Um país para receber a árvore do Evangelho tem que ser um país marcado pelo aspecto da fraternidade legítima. Nós temos especificamente no Brasil um processo de colonização religiosa que foi muito bem feito, e isso nos dá uma diferença muito grande, porque aqui no Brasil o sentimento de caridade, o sentimento de amor ao próximo, ele é muito bom, ele é muito, muito forte. A Europa como um todo, ela não tem esse perfil. Ela pode ser outras coisas, coração do mundo não, porque lá não é o lugar onde os indivíduos têm esse apelo na busca do outro. A gente tem muita preocupação de, olha, a pessoa está na rua, ajudar. É da nossa natureza a gente procurar ser solidário. Essa natureza solidária que o Brasil tem é um diferencial muito grande. Como a gente vive muitas vezes só no Brasil, a gente não se dá conta do perfil que essa sociedade possui. Quando a gente vai para outras regiões da Europa, por exemplo, a gente percebe que em muitos países você não tem esse mesmo padrão de relacionamento entre as pessoas não se tocam, não se abraçam, elas não se aproximam umas das outras, não se visitam com facilidade, elas não trocam intimidades, elas não se mostram tão amigas. Então isso tudo é um indicativo da falta desse elemento. Agora, qual é a nação do mundo que teria condições de fazer? Aí nós teríamos que olhar, eu não saberia dizer assim, mas teria que ser uma nação que tivesse um sentimento de fraternidade muito bem desenvolvido, uma espiritualidade muito forte e uma busca para vencer as suas más tendências. Quando a gente lê o perfil dos mundos de regeneração, e aí você tira dali como é que tem que ser a sociedade da regeneração, para que a gente vá para a regeneração, você tem que ter países com o perfil da regeneração. Qual é o perfil da regeneração? Perfil número 1, fé. São pessoas nesses mundos caracterizadas por fé. Tem uma relação com o Criador muito grande. Perfil número 2, preocupação com o outro, preocupação com o coletivo. Além de ter amor a Deus, amor ao próximo. Isso também é uma outra vertente. E um terceiro elemento é domínio sobre suas más tendências, sobre as suas paixões. Não é? Nós temos muitos problemas de comportamento numa sociedade como a nossa,
E na medida que a gente vence esses elementos que a nossa sociedade possui, aí você pode dizer, olha, quem mais se aproxima desse perfil? Fé, solidariedade, amor ao próximo, preocupação e vitória sobre suas imperfeições morais. É esse trinômio que está desenhado no livro Evangelho segundo o Espiritismo como o perfil da sociedade que vai fazer o mundo de regeneração. Então, qual a nação que estaria mais próxima para fazer isso? Uma nação que tivesse esse perfil. Temos que procurar na Terra quem está com esse desenho mais aproximado. Ótimo. Outra questão aqui, agora da Fátima Abelo. Ela diz assim: Jorge, a vinda dos venezuelanos e bolivianos fugindo das ditaduras dos seus países sinaliza o início deste movimento fraterno? A fraternidade não tem fronteira, exato? E já agradece. É muito importante que nós consigamos dar o exemplo do que a gente tem que fazer. Porque a gente fica assistindo a Europa, fechando fronteira e dizendo, mas meu Deus, que absurdo, como é que pode, como é que pode? E o Brasil? Nós vamos ter que abrir as fronteiras, mas eles vão trazer doenças, a gente trabalha as doenças. Eles vão trazer sarampo, vamos vacinar contra o sarampo. Porque o sentimento de fraternidade tem que estar acima disso. Ah, mas eles vão tomar os nossos empregos, mas eles também vão gerar necessidade. A gente só olha que ele toma um emprego, mas todos que vêm também comem pão, usam roupa, compram sapato, ou seja, eles também aquecem o mercado. Se de um lado eles tomam empregos, do outro lado eles geram mais movimento econômico. Essas pessoas vindo, elas são muito importantes para que a gente exercite a nossa fraternidade. Eu não estou falando mal da França, não, mas os exilados, o pessoal que migra para a França, que são acolhidos no território francês, eles costumam muito ser recebidos na condição de refugiados que vão ficar ali. Não interfira na minha cultura, você fica lá. Então, não há miscigenação de culturas. A cultura dos migrantes fica isolada, eles fazem como se fossem guetos. E esses indivíduos não conseguem fazer parte da cultura francesa, eles não inserem essas pessoas. É uma característica dos franceses. Então, eles acolhem, mas assim, eu acolho você, mas você lá, eu aqui. O que acontece no Brasil é completamente diferente. Você pegar os migrantes que vieram para cá, migrante japonês, migrante alemão, migrante árabe, a primeira geração não falava outro idioma dentro de casa. Era só o idioma nativo, só falava japonês, ou só alemão, só falava italiano. Quando chegou na segunda geração, que os japoneses são chamados de... Os primeiros são os Nisei, né? E os segundos são os Sansei. Aí os Sansei, que já são netos, já casa com brasileiro, já mistura, já começa a gosta de samba, sabe sambar, já vai se aculturando. Os alemães também já não sabem mais falar muita coisa em alemão, já estão muito misturados com a sociedade. Então vem os Nisei, vem os Sansei. Quando vem a próxima geração, que é os Nansei não sabem nada de japonês, não sabem mais nada da cultura japonesa. Por quê? Porque nós aculturamos todo mundo. A gente acultura alemão, a cultura árabe, nós fazemos uma bagunça tão grande que as outras culturas, quando chegam no Brasil, elas são tomadas pela nossa bagunça organizada, e quando a gente vê, as pessoas se inseriram. É esse movimento que é o movimento de ser acolhedor. Então, Fátima, quando você pergunta sobre os venezuelanos, é nosso papel acolher a todos como irmãos. Porque não faz sentido que nós levantemos a bandeira do Evangelho com fronteiras entre nós. Nós temos que receber as pessoas. Eu sei que esse momento econômico no Brasil é muito difícil, não vendo bem difícil economicamente. Mas é preciso que acima disso esteja o sentimento humanitário de acolher as pessoas e fazer o que tiver que ser feito para que elas tenham um encaminhamento. Eu sei que tem brasileiros sem trabalho, então a gente tem que tratar todos juntos, pensar como que a gente vai cuidar. Porque muitas pessoas que estão chegando no Brasil, elas não estão vindo para o Brasil porque são vagabundos, porque são bandidos, porque são pessoas desonestas. Muitas delas estão fugindo de determinadas situações que elas não colaboraram para que elas acontecessem. E elas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus, para que elas consigam cuidar dos seus filhos.
Então a gente precisa ter esse sentimento de perceber que não são pessoas à margem da sociedade que atravessaram a fronteira na busca de se encostar na sociedade brasileira. São pais, às vezes de família tanto quanto nós, que enfrentaram um dissabor no seu país e que estão precisando urgentemente de uma recolocação para que elas possam reconstruir suas vidas novamente. Que ótimo. Eu estava pensando aqui, quando o brasileiro vai para o exterior, né, Jorge, nessa ideia do acolhimento do brasileiro, o relato é sempre de muita frieza. Sim. Mas quando vem alguém para cá, a gente põe tapete vermelho, faz reverência, curiosidade, todo mundo quer saber, quer conversar, quer ser amigo. Né? É muito legal. O que é isso? Isso que a gente está comentando é que deu certo. Isso aí significa deu certo. Isso é um trabalho de 500 anos para construir uma sociedade assim. Mas como que a gente construiu? Com portugueses, com índios, com negros, a miscigenação, o catolicismo fazendo o trabalho, os negros trazendo a sua cultura da comunicabilidade com os espíritos, a corte portuguesa sendo muito próxima do povo. Então, somou tudo isso, deu nisso que a gente está vendo. Caldeirão Brasil. Caldeirão Brasil. Bom. A Carmen, do nosso grupo Dúvidas Espíritas, ela coloca assim: em relação à circulação do mundo pela fraternidade e igualdade, o que você pensa de nações como a Finlândia, Noruega e Canadá, que estão construindo ambientes mais igualitários? Nós temos muitas sociedades no mundo que possuem um grau de civilidade muito maior do que o Brasil, onde o pensamento do coletivo já é muito desenvolvido, em que as pessoas possuem sociedades mais igualitárias, onde existe todo um conjunto de verdades nesse sentido. Mas essas mesmas sociedades, elas possuem duas questões ainda para resolver. Primeira, a fé. Em muitas dessas regiões, a fé perdeu o sentido para essas pessoas. Os índices de suicídio são muito elevados, significando que o objetivo da vida perdeu muito o sentido para elas. Então elas não têm uma religião, os templos estão todos esvaziados, você não tem uma efetiva participação nem dos jovens e nem dos velhos nos ambientes religiosos. Isso é um grave problema. E o segundo problema que eles também têm é o sentimento de exclusividade. Aquilo que comentávamos sobre os venezuelanos e sobre os bolivianos, haitianos e todos os que possam procurar a nossa nação. Então, eles muito pensam as suas nações para si próprios. O nosso país vai cuidar de nós. Então, nós vamos formar uma sociedade em que nós vamos nos cuidar. Enquanto que no Brasil nós estamos com as fronteiras abertas. Temos muitas dificuldades, é verdade. Mas o sentimento inato da imortalidade é muito forte em nós. E aqui eu evocaria um capítulo que existe no livro Nosso Lar, no capítulo sobre as guerras, em que André Luiz está conversando com os mentores que estão recolhendo os soldados no campo de batalha. E André Luiz pergunta: você está trabalhando na batalha, recolhendo brasileiros? Não, recolho europeus. Nossa, que tarefa nobre, deve ser lindo, né? Porque ele logo pensa: vai recolher brasileiro, coitadinho. Deve ser mais chique recolher os europeus. Aí o mentor diz para ele: não, você se engana. O trabalho para recolher os brasileiros é um trabalho muito mais fácil. O trabalho para recolher os europeus é muito mais difícil. Porque os brasileiros, pela formação católica que a gente teve, nós temos em nós a sensação de que temos uma alma. Por mais primitivo e rudimentar que seja o conhecimento de vida após a morte, tem missa do 7º dia, tem missa de 1 ano, ora-se pelas almas dos mortos. Então, tem alguma coisa que sobrevive. Então, esse sentimento, ainda que muito rudimentar, dá nos católicos, que era a grande maioria dos brasileiros à época, a sensação de quando ele morre que alguma coisa sobrevive. Então, diz assim, é mais fácil recolher um soldado brasileiro no campo de batalha, porque quando ele desencarna a gente mais prontamente recolhe e leva, do que recolher um soldado europeu, que ele é materialista, ele acha que ele só tem corpo. Quando ele desencarna, ele fica preso no corpo.
E nós temos uma dificuldade enorme de tirar essa pessoa, ele não consegue se desenvolver. Então essa incapacidade de nós entendermos o espiritual não é só por esse fato em si, mas é porque quando eu fecho para o espiritual, eu perco a percepção do sentido da vida. Eu perco a percepção de que nós somos todos absolutamente iguais. Eu perco a percepção de que as minhas dores são para o meu crescimento. A minha leitura de mundo é toda diferente. Eu começo a apostar no aborto, eu começo a apostar na pena de morte, eu acho que a eutanásia está correta, eu acho que os instrumentos de violência podem ser utilizados. A minha visão de mundo é totalmente diferente, porque eu não sei que a alma existe, eu não sei que Deus governa o mundo. Então, fundamental, a fé. Fundamental, o amor ao próximo. Fundamental, a libertação das nossas paixões. Ótimo. E nesse sentido, né, Jorge, o trabalho dos jesuítas, como você citou, do catolicismo aqui no Brasil, deixou esse legado para a gente. E aí vem a doutrina espírita e outras religiões fazendo essa continuidade, né? Sem dúvida nenhuma. Então nós temos uma dívida muito grande com o catolicismo pelo que ela deixou, pelo que ele deixou e ainda deixa ainda de construção dessa percepção de cristianismo que é típica do Brasil e que não é muito usual em outros países do mundo, principalmente a Europa. Ótimo. O conceito da mitologia sobre a ideia da mãe Gaia, que o planeta Terra seria um organismo, quando a gente fala Brasil, coração do mundo, ou seja, um órgão deste organismo, casa perfeitamente, não? E ainda mais quando a gente entra com a ideia de que o objetivo dos Estados Unidos é ser o cérebro do mundo. Aí você tem o coração e o cérebro. Então aí essa é uma conceituação mais poética, né, que se tem. Sim. A gente não tem ainda uma comprovação se isso é verdade ou não. De repente até alguém pode provar no futuro que a Terra é sim um ser vivo, né? A gente não tem essa informação. Mas a teoria de Gaia diz que é, e que os seres que estão na Terra são as suas células, e que se isso for tudo verdadeiro, o homem é o quê? É o câncer. Ele destrói, né? Ele destrói o organismo. No capítulo 24 da obra, Humberto de Campos, quando o título é O Espiritismo no Brasil, Humberto de Campos, no final do capítulo, ele fala assim: superior às funções dos transitórios organismos políticos, é essa obra abençoada de educação genuinamente cristã, o ascendente da nação do Evangelho, o elemento que prepara o seu povo para os tempos do porvir. Eu achei interessante que ele fala aqui, é muito atual, né? Está vivendo isso, questão política no Brasil, superior às funções dos transitórios organismos políticos. Sim, porque assim, hoje a gente observa uma tensão muito grande do ponto de vista político no Brasil, como se isso fosse ser perene. Nós já vivemos tantas crises no passado, tão dolorosas. Então esse aqui é um momento que a gente tem que apenas dar a nossa maturidade, como espíritas que somos, de contribuir para a harmonia da sociedade. Então não nos compete sermos incendiários do momento que nós estamos vivendo. Nosso papel há de ser aquele de garantir que as coisas aconteçam dentro daquilo que a própria legislação e a legalidade garantem, mas sempre multiplicando tanto quanto nos seja possível a paz, a harmonia, a serenidade, a busca da fraternidade entre as pessoas. Então, de fato, essas questões políticas elas são muito curtas dentro do cenário que a gente vive, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, que foi uma coisa extremamente traumática para o mundo, a Revolução Francesa ela aconteceu em 1789. Então, até 1799, aconteceu o regime do terror. Foram 11 anos de regime do terror. Parece assim uma eternidade, aquele período da guilhotina, da loucura, aquilo ali não foi tão longo, mas é um período que quem viveu aquela época achava que aquilo nunca ia ter fim. Mas aquilo passou e depois desse período, uma nova etapa surgiu para a França. Então é assim mesmo, essas transformações elas ocorrem e nós vamos aproveitando as lições que
a vida nos confere para que a gente consiga, com cada uma delas, aprender e sermos diferentes a partir das lições que ela nos oferece. Para concluir, Jorge, faz um comentário que você faz, que você já fez outras vezes, que eu acho perfeito, com relação a essa polaridade política sobre a questão da pena de morte e do aborto. Ah, sim. Na verdade, hoje nós temos no Brasil, nós estamos vivendo um momento assim, muito surpreendente até do ponto de vista do excesso de polarização, como se as pessoas quisessem ter o domínio absoluto da verdade. E a gente não pode ter ídolos de carne. Nossa referência é o Cristo. Se eu começar a ter como referência pessoas e não a doutrina, eu posso escorregar por um lado que não deveria ser. Por quê? Porque as ideologias, elas têm determinadas visões que nem sempre batem com aquilo que o Espiritismo pensa. Então, há pessoas que começam a pensar e se identificar muito com o pensamento tido como sendo o pensamento da esquerda. E existem pessoas que têm uma tendência de identificarem mais a sua ideia com o pensamento da direita. E, na verdade, o Espiritismo não é nem de um lado nem de outro, porque ele tem a sua visão própria. Nós não podemos dizer assim, não, o Espiritismo está totalmente alinhado com isso. Tem vezes que a gente vai ter um pensamento parecido com esse pensamento do lado daqui, porque é assim mesmo, é essa multiplicidade que faz a beleza das coisas. E a gente observando isso, a gente começa a ver que existe na ótica que o Espiritismo nos dá, uma visão muito clara de que ele é sempre a favor da vida. O Espiritismo será sempre a favor da vida. Então, se ele é sempre a favor da vida, na hora que houver alguém levantando bandeiras de um determinado segmento político, dizendo que o aborto deve ser buscado, porque o aborto é uma solução para que as pessoas consigam ter menos filhos e assim ter menos desigualdade, etc, etc, e que a mulher é dona do seu corpo e, portanto, meu corpo, minhas regras, e ela pode abortar porque ela tem que ter liberdade sexual, etc, etc. Quando a gente entra por esse caminho, essas ideologias que pensam isso, elas não estão em concorde com a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é a favor da vida. E o aborto nunca entrará na pauta da doutrina espírita. Então, se eu estou filiado a uma determinada corrente política, e essa corrente política aponta que o aborto é uma solução, eu tenho que pensar bem. Porque antes de qualquer coisa, nós somos espíritas. Espírita deve ser o nome do teu nome. Esse deve ser o qualificativo pelo qual nós nos definimos. Mas se no reverso da medalha eu me filio num determinado grupo político que acha que bandido bom é bandido morto e que as pessoas que cometeram crimes têm que ser mortas porque a sociedade precisa se ver livre de problema, porque esses aí não vão ter cura mais, vão roubar novamente, vão matar, e que eles têm que ser mortos para exterminar essa má semente, isso também não é pensamento espírita. O espiritismo também não é favorável a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque o espiritismo é sempre a favor da vida, sempre a favor da educação. Então, em resumo, quando a esquerda levanta suas bandeiras referentes ao aborto, o espiritismo não pode ir junto. Então, o espiritismo não é esquerda, porque não acredita na ideia de que meu corpo, minhas regras, e não acredita na ideia de que as pessoas tenham que ser sacrificadas dentro do ventre, porque essa é a melhor solução. É lógico que as pessoas podem cometer equívocos, as pessoas podem abortar, porque não conhecem. E a lei de Deus, ela é cheia de misericórdia quando isso acontece. Nós não estamos dizendo isso para querer condenar as pessoas que experimentaram a solução do aborto. Não. Até porque a lei de Deus tem inúmeras formas de fazer, mas o Espiritismo não pode defender essa proposta. Aqueles que enveredaram por esse caminho, existem inúmeras formas que a lei de Deus tem para que a gente se reabilite diante da lei. Não precisa ninguém ficar preocupado achando que por conta disso a pessoa está perdida para sempre. Nós temos muitas formas de misericórdia por Deus para recuperar os nossos equívocos. Mas o Espiritismo nunca poderá ter como bandeira o aborto. E da mesma forma, o dia que alguns segmentos da direita
começarem a defender a ideia da pena de morte, mesmo que no Brasil seja proibido, mas começarem a forçar para que isso possa acontecer na justificativa de que assim se resolve a criminalidade, o Espiritismo não será favorável a esse tipo de ideia. Por quê? Porque para a doutrina espírita a educação é a grande solução dos seres. Se a pessoa não é recuperável, coloca a pessoa dentro do hospital de custódia, que é o antigo manicômio penitenciário, deixa a pessoa lá dentro, mas não sacrifica ninguém, porque a doutrina espírita será sempre pela vida. E não nos apaixonemos demais pela política, não nos apaixonemos demais. Tenhamos as nossas predileções políticas, tenhamos as nossas posições para um lado e para o outro. Se você tem pendor político, se credencie num partido político, se filie, participe, lute por uma vaga, se eleja e vai exercer o papel do bom espírita dentro dessa sociedade política que precisa de boa gente. Mas leve o espiritismo para a política, não traga a política para dentro do espiritismo. Vá você, com seu conhecimento, contaminar positivamente o ambiente político, mas não traga essas coisas que tanto dividem para dentro da casa espírita. Eu posso ser de esquerda e de direita, eu posso, mas o espiritismo não será. E o espírita que sobre tribuna também não deve falar sobre política. Nós não deveremos nos intrometer nos assuntos que dizem respeito às questões temporais dentro da casa espírita. Você quer se meter em política? Vá para o partido político, defenda suas ideias lá, faça o que você tiver que fazer, coloque para fora seu desejo político, mas lá na casa espírita, não. E quando exercer suas ações políticas, lembre, seu mestre é Jesus. Suas referências são aquilo que está proposto como conduta dentro da doutrina espírita. Não faça, não manche a doutrina espírita, colocando dentro dela princípios que não lhe pertencem. Cuidemos para que a gente faça isso e o Brasil continue trabalhando com um espiritismo limpo dessas ações. E assim nós possamos dar cumprimento ao plano de fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Sensacional, perfeito. Que discernimento, é isso mesmo. Eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes em vários pontos do Brasil, norte a sul. Temos aqui Feira de Santana, na Bahia, Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, Goirerê, no Paraná, Patos de Minas, em Minas, Boa Vista, em Roraima, Uberlândia, em Minas Gerais, além das cidades paulistas de Pirassununga, Arara, Santo Antônio da Posse, Mogi de Iguaçu e, claro, da nossa querida Conchal. Jorge, o que dizer senão gratidão, enorme carinho, obrigado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pela tua capacidade enorme de expor os assuntos, encadear as ideias, e uma aula para a gente aqui hoje de história, no final agora de discernimento político, enfim, gratidão. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço, e para acabar de explorar você de vez, vou te pedir para fazer uma prece para a gente. Ah, pra tá. gente encerrar. Então vamos orar. Querido Senhor nosso, que aposta no nosso futuro há tantos séculos e que nos honraste com a oportunidade de conhecermos a mensagem espírita em um ambiente de liberdade religiosa e com todas as possibilidades para que pudéssemos neste lugar desenvolvermos não somente a doutrina espírita, mas fundamentalmente as nossas potencialidades espirituais através da transformação íntima dos nossos corações dentro dos propósitos do Evangelho do Teu Filho Jesus. A Ti, Senhor, que durante tantos séculos vens construindo nesse espaço
o ambiente ideal para que aqui desenvolvamos o conhecimento e a vivência do Evangelho. Nós te pedimos, Senhor, que Tu protejas o nosso Brasil, que Tu abençoes todos os espaços dessa nação de norte a sul, que todos os lugares, que todos os lares, que todos os corações de todos os brasileiros possam receber nesse momento daqueles que nos governam um influxo maior de amor e de temperança, para que as nossas almas, sensibilizadas pela grandeza do amor que vem de Ti, possam, enfim, Senhor, despertar para o compromisso ideal que trazemos em nossas almas de construir aqui a pátria do Evangelho. Envolve assim, Senhor, a cada um de nós, independente da religião a qual pertençamos, para o dilatar da nossa fé, para o crescer das nossas compreensões espirituais e para que nós todos possamos ser capazes de fortalecermos os fios invisíveis que nos vinculam a Ti, Senhor. Envolve todos nós brasileiros, para que desenvolvamos o sentimento de fraternidade legítima, sem fronteiras, com todos aqueles que possam estar em território nacional, independente de suas nacionalidades. Que abracemos-nos como irmãos legítimos e compreendamos o chamado que Tu fazes para que nós nos busquemos e nos irmanemos no propósito de nos reconhecermos Teus filhos. E nos ajuda assim, que unamos os nossos esforços, Senhor, para que não somente trabalhemos individualmente, mas para que colaboremos também com o nosso país, auxiliando os nossos governantes, auxiliando aqueles que têm sob sua responsabilidade os destinos da nação, para que todos esses homens envolvidos por Ismael, por Jesus, por Hillel e por todos aqueles que de uma forma direta ou indireta colaboraram na transformação do país, que os nossos grandes heróis, que Tiradentes, Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca, José do Patrocínio, e que os irmãos Andrada, todos eles reunidos, possam ter acesso aos corações dos homens que decidem os destinos desse país. Convoca, Senhor, essas almas que de tantos anos estão vinculados a nós, para que, capitaneados por aqueles que são os responsáveis pelo destino do Brasil, possam, todos eles, irmanados no sentimento de fazer deste lugar o coração do mundo, sejamos assim, capazes todos de auxiliar a esses homens a tomarem as decisões mais acertadas para arrumar o timão do nosso barco e singrarmos o Brasil nas águas da fraternidade e do amor. Por fim, Senhor, te pedimos que redobres a nossa fé, que renobres a nossa capacidade de entender que Tu, Senhor, te encontras no leme de todas as decisões do mundo e que possamos confiar de maneira mais resoluta nas Tuas decisões e que de coração redobrado na fé que Tu nos dás, possamos enfrentar os desafios que possam se aproximar, na certeza de que Tu és o Senhor, sim, da vida e em Ti repousam todos os destinos da terra. Por tudo que Tu nos concedes, Senhor, nós te rogamos que Tu nos abençoes, que protejas a nossa nação e que nos guardes na Tua infinita paz, não somente hoje, mas pelos dias que virão, trazendo harmonia e serenidade para o nosso Brasil e fazendo com que, finalmente, nós despertemos da missão que temos
e auxiliemos de forma resoluta a fazer deste lugar realmente o coração do mundo e a pátria legítima do Evangelho. Que assim seja. Você fez eco com Emmanuel na introdução da obra, no prefácio da obra, quando ele diz: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. Jorge, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco por essas 2h30 praticamente. Um show de ensinamentos, um show de instrução, de espiritismo, de história. Só agradecer a você e a todos os nossos ouvintes aí, que estão, os nossos espectadores pela internet. Um grande abraço, muito obrigado e te deixo a última palavra. Quero agradecer a oportunidade, deixar o meu abraço a todos que nos assistem e que a gente cuide das redes sociais. Não disseminemos mais nada que seja ruim. Sejamos propagadores da paz. Muito obrigado.